Hoje iremos falar sobre o Museu Escolar de Marrazes, em Leiria. Este museu, dedicado à história da educação, celebra este ano 27 anos. O meu nome é Rita Brites, sou técnica do Museu Escolar e comigo tenho uma das professoras fundadoras do museu, a professora Maria dos Santos Paixão, a atual diretora do museu, Graça Sampaio, e o senhor presidente da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, entidade que tutela o museu, Paulo Clemente. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá. Se me permitem, iniciaria esta nossa conversa com a professora Maria dos Santos. Dona Maria dos Santos, o projeto pedagógico que deu início ao Museu Escolar de Marrazes começou no ano letivo de 92-93 e chamava-se A Evolução da Escola através dos Tempos. Exato. Recorda-se, a ideia era mostrar aos alunos os materiais que eram utilizados antigamente, ali no início do século XX, mas rapidamente a comunidade foi-se envolvendo no projeto, com a doação de materiais, com entrevistas que as próprias professoras realizaram e também as notícias que saíam nos jornais regionais que começaram a divulgar que existia, que na escola primária de Marrazes, que abriu um museu do ensino. Quando é que teve, ou melhor, o grupo das professoras que na altura eram? Na altura da fundação éramos umas 15 e ainda certo? com os estagiários, que devia ser uns 16. 16, 17. Mas depois, as mais interessadas, acabei por ser eu e a professora Fátima. Mas ainda nesse início, quando é que tiveram pela primeira vez a noção que o projeto estava a ter uma dimensão muito maior do que um projeto pedagógico normal? Começou logo no dia da inauguração, que era Em junho? Em junho, no final do ano letivo, era o encerramento das atividades. Fizemos vários convites e um deles foi ao senhor vereador da Cultura, que nesse tempo era o senhor Dr. José Manuel Silva. Ele ficou admirado com o material que a gente tinha conseguido, com as coisas que já se falavam, e ele entusiasmou-nos bastante. Depois ele, como viajava, disse que tinha ido aos Estados Unidos a fazer vários projetos e coisas, e um deles era relacionado, ele viu lá qualquer coisa relacionada também com a educação, e então veio-nos incentivar ainda mais. Portanto, começou logo aí. Depois... Ele foi aos Estados Unidos, desculpe interromper, foi aos Estados Unidos fazer mestrado. Foi daquele grupo de professores, os primeiros professores que foram a Boston fazer o mestrado e que depois vieram ser professores aqui da Escola Superior de Educação, nos anos 80. Foi. Se calhar foi daí, porque ele conhecia lá uma zona qualquer, e então entusiasmava-nos bastante e portanto deu-nos bastante apoio. Depois a Junta de Freguesia também se começou a interessar, que nesse tempo fazia parte do elenco da Junta de Freguesia um professor, que era o Dr. Acácio. Cássio Bárbara. Acácio da Bárbara. Era secretário, se não estou em erro, era um secretário. Não sei bem qual era o papel dele. Não era, Sr. Presidente. E também nos visitou e entusiasmou, portanto foi isso. Depois, já no ano a seguir à inauguração, a professora Fátima, como estava já reformada e tinha vagar, entusiasmou-se também e acabou por me entusiasmar a mim. Eu um dia faltei à escola e fomos a Lisboa ao Instituto Português dos Museus, onde conhecemos a doutora Helena Coimbra. Ela ficou entusiasmada e ao mesmo tempo alarmada. Como é que existia assim uma coisa? E disse que nos ia ajudar o mais que pudesse. E então, ela que não podia vir, de ser ela encarregada diretamente, mas transmitiu para o Museu de Coimbra, o Museu Machado de Castro, para serem eles os orientadores e... Os padrinhos, melhor dizendo, os padrinhos do Museu tutores. Escolar. O Museu Machado de Castro acabou por nomear uma senhora que ainda a última vez ela veio cá, a doutora Virgínia, que era a técnica do Museu era Machado de técnica Castro. no museu, para ser ela a fazer o projeto do museu. Depois de o mandarmos ser encerrado na escola, porque a escola ia entrar em obras, no ano em que eu me reformei, a escola entrou em obras. E então tivemos que emalar tudo. E nessa altura, alguma vez pensaram assim, pronto, acabou-se aqui o projeto? Não, porque nessa altura já o tínhamos entregue à junta.
o doutor Acácio, nós propusemos-lhe isso, da junta tomar conta disso, e ele sim senhor, propôs isso lá na Assembleia da Freguesia, no elenco da junta, e sim senhor, aceitaram, de maneira que fez-se um auto de doação, e foi nesta altura que foi entregue. Ou então, foi a partir desse momento em que a Junta de Freguesia de Marrazes, que era a designação que tinha, passou a ser a tutela do Museu Escolar, ou seja, a detentora do acervo do museu. Exatamente, porque se a escola não tivesse entrado em obras, era capaz de ainda se manter na escola mais uns tempitos. Mas tivemos que desarmar tudo, arrumar, e então foi a hipótese que se encontrou, e a Junta aceitou. E a partir daí passou a ser da Junta. Esteve durante 2 anos em stand-by, porque a Junta não tinha edifício adaptado para isso. Começaram a fazer as obras naquele edifício onde está hoje. Que é o Salão Social da Junta de Freguesia. Era naquele salão, começaram a fazer as obras, e as obras duraram mais ou menos 2 anos. E durante esses 2 anos, eu e a Dona Fátima continuámos a ir organizando as peças, fazendo assim uma espécie de lista, registando o que havia, e conseguiu-se, tenho a impressão que foi a Junta que se conseguiu que viesse uma auxiliar do Centro de Emprego. Uhum. Neste tempo acho que chamava Centro de Emprego, que viesse uma das inscritas que estavam lá, que era uma moça assim, e que esteve connosco durante este tempo todo. Mas efetivamente o que aconteceu ali, como estava a dizer a Dona Maria dos Santos, a professora Fátima Salgueiro, que hoje não está aqui connosco, mas também que foi uma pessoa fundamental aqui no museu, que entretanto aposentaram-se. Na altura, ainda muito jovens, não é? 50 anos, na altura, 50 os professores de ensino básico, chamemos assim, porque foi assim que passou a ser designado, reformavam-se aos 32 anos de serviço. E, portanto, puderam-se dedicar, como eu digo, de alma e coração, e a Dona Fátima, então, foi uma pessoa que, mesmo a nível de investigação, não é? Que se dedicou muito a esta área. E agora, diga-me uma coisa, consegue destacar, depois estava a dizer, então, houve a abertura do museu, a instalação, em que dia? A inauguração nas novas instalações foi em maio de 1997. No dia 16 de maio. No dia 16 de maio de 1997. Por isso é que hoje estamos aqui a comemorar o 27º aniversário. Foi mais ou menos à volta do Dia Mundial dos Museus. Dia Internacional dos Museus, que se celebra a 18 de maio. E não foi nessa data, porque teve que se aproveitar, acho que ser num sábado, porque nos dias de semana as pessoas não estão assim tão disponíveis para ir. E então inaugurou-se num sábado, que era o dia 16, já a integrá-lo no Dia Internacional dos Museus. Aqui, se calhar, esse ponto é um ponto de conquista, não é? Considera, de toda esta história dos 27 anos, considera esse marco bastante importante, a abertura do museu? A abertura foi um marco importante, porque sem instalações, sem exposição permanente, não existiria museu. Professora Graça, agora passando aqui um pouco para si, passou a fazer parte da direção do museu em junho de 2014. Depois, em 2015, assumiu como presidente da direção, ou seja, o museu já tinha alguns anos. Quais eram as suas expectativas quando assumiu aquele cargo? Foi uma decisão ponderada? Ou ficou ali meio a pensar, porque, bem, não estava ligada à parte da museologia, embora, obviamente, sendo professora, tinha ali uma ligação de ensino e com o acervo do museu? Ponderada, não. Não foi minimamente ponderado. Eu fazia parte da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia, exatamente, e a senhora Presidente, a Isabel, nomeou-me, portanto, enquanto elemento da Assembleia, nomeou-me para a direção do museu. Não era diretora, a diretora era a professora Claro, mas ela depois saiu. Eu não fiquei diretora. O museu ficou assim com uma direção ad hoc,
ad hoc, éramos só 4 elementos, íamos reunindo, íamos vendo. Eu não sabia nada do museu. A única coisa que sabia era de umas visitas que tinha feito com a sua dona Fátima, que me mostrou tudo, e eu fiquei absolutamente encantada com o museu, como ainda hoje estou. Eu gosto muito do Museu Escolar. É uma peça linda, linda na cultura leiriense e até nacional. É pena estar tão afastado e tão longe de tudo e de todo, e tão pouco conhecido. É pena, porque realmente é muito bonito, muito interessante. Não fiquei diretora de nenhuma maneira. Diretora fiquei depois quando fui convidada aqui pelo Sr. Presidente, então numas outras eleições, e fiquei diretora. Isto de ser diretora do museu tem muito que se lhe diga, porque realmente eu não estou lá, não trabalho lá, sou reformada, não é? É tudo voluntariado, eu não sei nada, não sabia nada de museus, fartei-me de ler, que é assim, eu meto-me nas coisas sem saber de nada e depois leio tudo o que posso e não sei o quê, e eu tenho aprendido muito com a evolução diária do museu, e tenho aprendido muito consigo, naturalmente. Muito mesmo. Então, focou um ponto que efetivamente é aqui bastante importante na direção e todos os cargos. É que efetivamente são cargos voluntários, pro bono. Considera que se o museu tivesse um diretor presente diário, que a instituição podia fazer mais com as condições que tem? Portanto, não estamos a falar, claro, estamos a falar com o que temos. Será que era possível fazer mais, alcançar outros objetivos, outras metas? Eu penso que sim, porque estar lá diariamente é muito diferente, não é? Eu vou lá quando me chamam, quando é preciso, quando, pronto... Muitas vezes, não é? Às vezes, fazer um texto, uma tradução, não sei o quê, dar uma ideia, pronto. Mas eu também sei muito pouco. Eu sou só professora, mais nada, não é? Sei muito pouco. Agora, um diretor com habilitação, um diretor ou uma diretora, claro, com habilitação no âmbito da museologia, eu penso que sim, que faria muito, muito mais por aquele museu. Acompanhado por si, sempre. Eu faço questão por mim ou por outra pessoa que esteja naturalmente, no museu. mas eu conheço é assim. É quem lá tem estado, pronto. Mas penso que sim, um diretor a tempo inteiro com... então esse o desafio que vai lançar aqui ao Sr. Presidente para a próxima eleição do próximo diretor, Sr. Presidente. O desafio que eu fazia ao Sr. Presidente já sabe qual é, eram instalações, mas ele também não pode estalar os dedos e fazer instalações. Nós precisamos realmente de quem trabalhe lá dentro, porque atualmente, como sabemos, é a Rita. As outras duas senhoras que lá estão são funcionárias que nem sequer são funcionárias administrativas, não é? E fazem o que podem, mas realmente aquilo mexe-se em função da direção técnica. E realmente um diretor, pronto, habilitado, teria muito a fazer. O pior é arranjá-lo e arranjar dinheiro para lhe pagar. Agora, as instalações são absolutamente necessárias. Assim. Ó Sr. Presidente, quando integrou o Executivo, antes de ser Presidente, e tomou conhecimento de que a Junta de Freguesia de Marrazes e Barossa, na altura já era a União das Freguesias de Marrazes e Barossa, tinha ao seu encargo um museu. O que é que lhe passou pela cabeça? Alguma vez se interrogou como é que é possível uma junta de freguesia ter um museu? Bem, em primeiro lugar, na altura, o museu era quase considerado como um apêndice da junta. Estava ali, não estava. Nunca percebi muito bem a dinâmica, não percebia a dinâmica, e mais eu estava no executivo, eu estava na parte da tesouraria. Havia ali um conjunto de questões que eram sempre meio estranhas em termos da organização, e isto faz com que também o museu sofresse um pouco as dores de parte de crescimento, as dores de parte de organização, as dores de parte de não ter aquilo que a professora Graça estava a dizer, um diretor efetivo, que é necessário para uma organização e uma estrutura como um museu, seja ele qual for, ter uma estrutura que faça a gestão do edifício e não um político que é nomeado por 4 anos e que não percebe nada de museologia, muitas vezes nem de pedagogia sequer. Pronto, há aqui várias questões. O museu que eu acho extremamente
de enaltecer aqui nestes 27 anos é a ideia, o embrião que deu origem a tudo isto. E muitas vezes não damos o valor de facto ao embrião, porque isto trata a nossa cultura portuguesa, principalmente. Nós temos, às vezes, muita dificuldade em valorizar aquilo que realmente é a nossa cultura. E valorizá-la e depois alavancá-la para outro tipo de questões que estão dentro do contexto à qual é o ensino, nomeadamente. Há uma questão que querem apagar com uma história que teve a ver com um facto, com uma circunstância. A educação teve um facto, uma circunstância política na altura, que foi muito bem representada e muito bem debatida e valorizada e explanada no Museu Escolar, mas depois há todo um conjunto a posterior que também tem que ser alavancado e dinamizado. O que eu acho em relação ao Museu Escolar é ele tem que ter vida própria, mesmo tendo várias instituições agregadas, que eu acho que devemos todos trabalhar em rede e seremos mais fortes quando não só uma entidade, a Junta de Freguesia, estar com este papel, mas ter várias entidades a trabalhar, nomeadamente universidades, institutos politécnicos, tudo que tem a ver com a área da educação tem que estar agregado a uma história da educação. E esse Museu da Educação somos nós. Somos o único museu a nível nacional que, para além de estar na rede de museus, é provavelmente o mais antigo em relação a esta questão e a esta temática. Por isso, tem que ser, e eu vinha para aqui, quando vinha para aqui para o Instituto Politécnico, a pensar o que iria falar e como é que damos a volta a esta questão do museu, que tem, primeiro ponto, ele tem que ser agarrado e temos que o agarrar porque ele não pode morrer, porque é uma identidade não só local, o problema é que isto já não é local, mas é nacional. É uma identidade nacional ao qual está agregado uma entidade de um povo que se soube reestruturar, que na altura tinha uma taxa de analfabetismo super elevada. Temos que dizer, o antigo regime teve coisas. O antigo regime teve coisas que não são de valorizar, mas também teve coisas que temos que valorizar. Foi um regime que também contribuiu para a educação. Tentou que as pessoas fossem. Não estou a dizer que criou escolas, ou agora o contexto político é que eu não partilho muito dos valores. Agora, de facto, depois com o 25 de Abril é que se deu depois aqui a grande revolução em relação à educação, e nós neste momento temos outro tipo de revolução à qual a escola e o museu têm de estar preparados, porque antigamente os conteúdos eram dados pelos professores. Hoje os professores levam um conjunto de conteúdos, mas os próprios alunos também têm conteúdos para o professor. Vivemos uma nova transformação da educação e uma transformação que obriga o próprio docente a estar todos os dias a aprender. Desculpa interromper. Um professor nunca pode ficar refém daquilo que leva. O professor tem que estar acima daquilo que leva. O professor, é claro que os alunos sabem muitas coisas que o professor não sabe. Toda a vida foi assim. Agora com as tecnologias mais, não é? Mais. Agora, não podemos, e eu sei que tu não o fazes, não podemos apagar o papel do professor. Não estou a dizer isso. Eu sei. O papel do professor hoje é muito mais exigente. Muito exigente, muito importante. E a formação dos professores. E a formação dos professores, que está a ser absolutamente posta de lado. Está muito, muito fraca. E qual é o papel do museu aí? Será que o museu poderá ser agregador? É aí que está a essência do museu. É o seu histórico e o seu futuro. Que, tendo a questão do local, que várias vezes anda aqui na minha cabeça, estava idealizado um projeto para um dado local que hoje já não é possível pelo nosso crescimento demográfico e com a imigração que veio para o nosso concelho e nomeadamente para a nossa freguesia, colocou em causa a mudança do museu para 3 antigas escolas,
que neste momento não vai ser possível. Aliás, que até eram as vai- escolas onde precisamente Onde nasceu. nasceu, Onde não foi a Dona Maria dos Santos, não era? Exatamente. Tinha lógica. Era. A questão é pelos que vistos. o crescimento demográfico e o crescimento do número de alunos nas escolas veio a dizer que o atual centro escolar, que ainda não está inaugurado, já não responde às necessidades que pretendíamos que resolvesse. Por isso, terá que ser repensado o novo projeto. E o novo projeto, para ser repensado, não pode estar central e não pode ter só a força de uma autarquia como a Junta de Freguesia. Deve ter outras entidades externas que façam peso no órgão de decisão que está acima das juntas de freguesia. E nomeadamente até pode até estar no Estado, no Poder Central, que eu acho que fazia muito mais sentido. Isso era o ideal. Ok, estamos aqui a falar do Museu Nacional de Era Educação. um Museu Nacional. Eu, O âmbito é esse. o Museu de Marrazes pode ser o Museu Nacional da Educação. Exatamente. Isso não me escandaliza nada. Nada. Agora é preciso dotá-lo de a sua capacidade no edifício, a sua capacidade em termos de futuro, o que é que pretendemos que ele desenvolva, porque eu acho que o museu não deve se encerrar em si mesmo, deve ser também um foco de formação de docentes, onde o docente pode aprender, pode desenvolver novas pedagogias, porque hoje o que está em cima da mesa é como ensinamos os nossos alunos, como é que os formamos, porque quando há 40 anos o professor tinha o palco, tinha a sua mesa e era o centro do conhecimento. Hoje isso já foi tudo transformado e em meu ver, sendo eu docente, acho que a forma de ensinar já não tem nada a ver com a forma de há 40 anos e não concordo nada com um professor e uma sala. Eu concordo que existam vários professores numa sala em que cada um tem a sua competência, seja na geografia, e estar a trabalhar exatamente com o professor de português, com outros contextos e outras abordagens, porque acho que é como hoje vamos a um centro de saúde, quem decide que doença tem o paciente não é o médico de clínica geral, mas é um conjunto de médicos que depois fazem a avaliação. E para mim a aprendizagem hoje não deve estar centrada apenas num docente, mas em vários docentes, o que transformaria o conceito de educação da forma como temos hoje e o vimos hoje. E até também então o acervo. Então aqui nesta lógica, numa perspectiva de futuro, até o próprio acervo do museu não é? Será o diferente, acervo do não é? museu ainda hoje é um centro de formação, porque quando os miúdos, e não digo só os pequeninos da primária ou do pré-escolar, quando os miúdos do 9º ano, por exemplo, ou do secundário, vêm visitar o museu, não é? Eles estão a aprender, especialmente se vierem bem preparados pelos professores. E aí é que eu bato, é que o professor tem que preparar os alunos. E motivar. E motivar. E motivar, naturalmente. Senão... Pois, fazer o possível, porque eles só se motivam se quiserem. Eles só aprendem se quiserem. Pronto, mas depende do professor, claro, naturalmente. Agora, quando vão visitar o museu e lhes é explicado aquilo que era e aquilo que é e não sei o quê, é uma fonte de formação. A formação também podia passar, mas isso já estou a sonhar alto, por um centro de formação ligado ao museu. Agregado ao museu. Um centro de formação. Portanto, aqui o que se ambiciona para o futuro do museu, não é? Nós agora estamos aqui a falar destes 27 anos, a Dona Maria dos Santos começou lá no início. E tem feito um trabalho. E tem feito muito. Ela é? e a sua Dona Fátima. Eu faço questão sempre de dizer isto. São duas senhoras, duas professoras, que realmente são de enaltecer, porque foram elas que fomentaram, não criaram, porque criaram foi um conjunto, não é? Mas as duas foram elas que não deixaram morrer era capaz de ter diluído. Sim. E aquilo que foram feito ao longo dos anos, com esta idade toda que têm, maravilhosa, é muito, muito, muito importante e nós devemos-lhe muito. Sim, porque nós aqui estamos a assinalar o 27º aniversário, desde o dia 16 de maio, da inauguração, nas instalações que eram para ser provisórias, mas que ainda hoje ocupamos. Mas, efetivamente, tanto a Dona Fátima como a Dona Maria dos Santos, há mais de 30 anos que estão ligadas a este projeto. Quase diariamente. Era isso que eu ia para dizer. Já vai fazer 30. Quase diariamente.
Portanto, foi inaugurado em 93, portanto já fez 30 anos. Já fez Pois, 30 anos, que É quase um diariamente trabalho absolutamente voluntário. voluntário, claro, Voltamos a dizer, um exatamente. trabalho Exatamente. voluntário. Deixa-me só dizer uma coisa, se ainda tiver Claro. tempo, senão mandem-me Sim, ainda calar. temos. O Sr. Presidente falou no ensino há 40 anos. Eu há 40 anos já era professora, que eu sou velha como a Matusalém. Nunca me sentei à secretária, não sou professora do ensino primário, se fosse então ainda menos. Nunca me sentei à secretária, nunca estive no estrado. Eu estive sempre entre os alunos. Eu tinha turmas com 34 alunos e mais, sempre no meio dos alunos. E eu tive a sorte de ter uma formação de professores ligada à Reforma Veiga Simão, de que eu falo sempre. E a Reforma Veiga Simão foi a grande transformação do ensino em Portugal. E, portanto, a Reforma Veiga Simão previa, e nós aqui na Dom Dinis fazíamos isso, porque éramos uma escola da experiência, previa que houvesse reuniões, isto vem em 74 e 75, reuniões de professores da turma para fazermos a interligação dos conteúdos. E de Lisboa chegavam-nos imensa documentação, que se calhar se perdeu, e é uma pena, imensa documentação de textos de estudo e textos para analisarmos com os alunos, exatamente numa perspectiva intercultural, interdisciplinar, da história do português, do inglês. Era extraordinário. E passados estes 50 anos... Não sei. Perdeu-se muito. A formação de professores tem vindo a decrescer de qualidade. E isso é que é o grande mal do ensino em Portugal. E de quantidade. Já há pouca gente quer Mas ir para também houve professor. novas coisas, não é? Nós agora claro. assistimos agora aqui à parte da pandemia, que houve outras potencialidades, e nós mesmo no museu também já vimos isso e já debatemos isso, a parte da pandemia e do ensino à distância, que também é um marco na educação, um marco que não podemos deixar de ter e de muitos mostrar, outros antes. Eu não estou ligada ao ensino de há 50 anos, Claro. 40 anos. Eu na minha escola aderia tudo. Não é? Temos lá o Magalhães, não é? O Magalhães, temos ali uma peça da inserção, um marco da inserção da internet nas escolas, que é uma coisa que é fantástica, não é? E é interessante ver estas movimentações da escola, que também obviamente se refletem no museu, no seu acervo e nas suas exposições temporárias, e é isso que nós ali naquele pequeno espaço ao máximo tentamos mostrar. Eu penso que em relação à docência há que valorizar o papel do professor e dignificá-lo. A grande questão é que durante 2 décadas, se não estou em erro, o papel do professor foi perdendo o seu valor e a dignidade também, nomeadamente com a carreira do docente, que é o que é, e o docente veio a perder rendimentos ao longo dos anos, ao longo destas 2 décadas, que não se compreende. Quando veio a Troika, perdeu anos de serviço e nunca mais foi recuperado. Isso não aconteceu em mais nenhuma atividade ou profissão. E, de facto, um jovem hoje, para ir ganhar 900 e picos euros, para sair do seio da sua família e ter que pagar por um quarto outros restantes 700 ou 600 euros, ficar com 300 euros na carteira, não me parece nada aliciante. E começa por aqui. Por isso, a carreira docente tem que ser valorizada se queremos ter cidadãos que tenham opinião e que saibam decidir, que é outra questão, que nós temos que formar pessoas que questionam aquilo que se faz, para onde é que vamos, e isso começa tudo na escola. Se queremos ter um país desenvolvido, a única forma de o conseguirmos é na escola, e é na escola com bons docentes, mas esses bons docentes só se conseguem com bons vencimentos e boas condições. Caso contrário, seremos sempre um país pobre, com pessoas pobres intelectualmente. Não podemos querer ter políticos bons quando também não investimos neles. E por isso tudo tem uma razão e um equilíbrio que eu acho que é fundamental. E o museu? Não, eu estava aqui, mas isto é
importante nós falarmos da formação é. de professores, e porque isto é ótimo para estudar, porque o museu tem muita documentação, e isto é mais um ponto que eu gostaria de salientar, a documentação importantíssima para se estudar. E esta formação de professores está explícita nas correspondências recebidas e expedidas das escolas. Agora, hoje, infelizmente, sabemos que está tudo muito no digital e muitas vezes não conseguimos ter essa informação como temos dos anos anteriores, de anos passados, porque era tudo escrito. Mas é muito importante porque daqui a 20, 30, 40, 50 anos, estas questões que estamos aqui a debater vão ser importantes também estudar. O que é que aconteceu em 2024? E eu acho que isso é a essência do museu. É daqui a uns anos poder questionar o que é que acontecia naquela altura, fazer-se o levantamento, fazer-se uma investigação, poder mostrar em exposições e acho que é aí que é a sua riqueza do seu acervo, não é? O museu é um órgão orgânico e não um órgão morto. E o que eu quero dizer com isto é que é o dilema que tem neste momento a Junta de Freguesia, é como torna este órgão orgânico vivo a funcionar de forma a que ele continue a ser orgânico. Tem que haver um investimento na questão dos recursos humanos, caso contrário, sem recursos humanos não há o resto. Eu posso ter as melhores estruturas, o melhor edifício, posso ter isso tudo, mas não tenho pessoas, aquilo colapsa. O primeiro investimento que eu acho que se deve fazer para depois passar à outra fase é, eu enquanto não tiver pessoas estáveis, com vencimento estável, com uma vida estável, eles não têm tempo para pensar no futuro. Porque, sem esse pequeno assunto resolvido que já deveria de estar resolvido, não podemos passar para a parte seguinte. Depois de termos a questão dos recursos humanos delineado e definido como deve ser, e continuo a dizer, isto não se faz só exclusivamente com uma junta de freguesia, faz com uma rede de parceiros que temos e que tem que trabalhar naquilo que é o futuro do órgão orgânico, que tem que ter várias ramificações para ele continuar a crescer e estar vivo. Aí já temos um peso enorme junto não do lugar, nem do concelho, mas do país, em que aí faz todo sentido haver um investimento que torna o órgão orgânico num órgão para toda a humanidade e para toda a gente querer conhecer, porque não podemos pensar no Museu Escolar só como sendo um museu de Portugal. Aliás, nem deve ser pensado neste... Aliás, temos sempre revisitas de estrangeiros, não é? O conhecimento hoje é algo que pode ser ter contacto na China, como no Brasil, como na Argentina, como nos Estados Unidos, e nós devemos estar abertos ao mundo, porque eu acho que o conhecimento deve estar aberto ao mundo. Aquilo que fizemos de bom, porque nós temos coisas muito boas na formação de crianças, temos aspectos muito importantes que contribuíram também para que nós estejamos hoje numa escala, eu diria, alguma vez camuflada com muitos erros, porque devíamos a trabalhar para estatísticas e não a trabalhar para pessoas, que eu considero que é outro erro nosso. Mas temos metodologias e utilização de materiais específicos para a aprendizagem que são únicos, são históricos, em que tem um resultado final na criança brutal. E eu acho que isso deve ser valorizado, quer pelas entidades, como a Junta de Freguesia, e daí começar a trabalhar com os que estão no museu e com as entidades exteriores num projeto de futuro em que passe por a construção do edifício, porque eu não estou a ver outra alternativa. Confesso, hoje nos 27 anos do Museu Escolar, já não vejo alternativa a não ser a construção de um edifício de raiz. Porquê? Porque daqui a 20 anos a população dos Marrazes vai rondar os 40 mil habitantes, nós estamos a rondar nos 30 mil. 40 mil habitantes quer dizer que vamos precisar de continuar com as escolas que temos e vamos ter que aumentar as escolas. Por isso, não faz sentido neste momento pensar que vamos ter um edifício que vai minimizar, mas porque, por exemplo, o processo não é minimizar, mas é alavancar o museu para outro tipo de o contexto que é hoje,
mas prepará-lo para o contexto também que ele pode fazer para o amanhã. E para isso tem que ter um outro tipo de edifício. Eu não posso pegar num edifício histórico e transformá-lo, porque ele não vai responder a essas necessidades que queremos fazer com o edifício. E também isto não pode ser um projeto conselho. Porquê? Porque vamos reduzir o papel do museu em termos de educação. Isto não é um projeto conselho, mas é um projeto nacional. Nacional, eu também acho. Que é que eu acho que... Mas o que eu ia dizer ainda agora é que, de facto, quando a Rita falou no acervo do museu, não são só os objetos, é a documentação. Nós temos as memórias, a documentação que temos mesmo para estudo. E penso que quando, por exemplo, daqui da Escola Superior de Educação, onde estamos, quando vão daqui fazer visitas ao museu, tudo bem, a visita, ai que linda a sala, ai que linda a farda da Mocidade Portuguesa, ai que linda, ai que linda, ai que linda. Mas o que me parecia era que era importante dinamizar projetos de estudo que tivessem em conta a documentação, estudo da história, porque nós temos lá no museu base para fazer estudo da história da educação. E aí é que se devia realmente pensar em fazer estudos, não é só visitas, ai que lindo, vieram ao nós museu. Temos aqui um exemplo, É? a professora Virginia Abe, claro. que está a fazer o seu pós-doutoramento e que tem colaborado imenso connosco e que também é de salientar porque efetivamente está a abrir-nos portas para outro tipo de investigação, para outro tipo de divulgação, não só em Portugal, também no Brasil, porque efetivamente era o que estávamos a dizer, cada vez mais há esta movimentação e é muito curioso verem, nós recebermos professores, normalmente professores de outros países que vêm para conhecer o nosso museu, para ver as suas potencialidades, para ver o seu acervo, não é? E as suas investigações, porque efetivamente vêm também para fazer as suas investigações e isso é um suporte muito importante. E é nisso que nós temos que pensar quando o Sr. Presidente estava a dizer, é claro, acho que todos nós que aqui estamos gostaríamos de ver o museu com outras condições, com outras instalações, mas é isso, não é só o acervo. O museu já serviu de base e de orientação para a criação de vários museus. Pois, é uma verdade, sim, é uma verdade. Queriam criar um museu e vieram ao Museu Escolar de Marrazes. Principalmente aqui os nossos vizinhos espanhóis, não é, Dona Maria? E outros. Mas não deixam de ser micro-museus. Alguns estrangeiros, sim. Vários que vieram aqui tirar ideias e... Era interessante também fazer um estudo sobre a metodologia utilizada, nomeadamente a do João de Barros, que é a passagem do desenho para as letras, e era interessante... E do João de Deus, também da cartilha, não é? É assim, isto é um mundo. É um mundo em aberto, há uma data de assuntos, de itens que nós podíamos explorar, e que esperemos que um dia também com esta interação, e aqui também gostava de salientar isto, nós agora temos aqui um protocolo com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Leiria, que é fundamental, porque se tivermos também aqui os alunos envolvidos no museu, a investigar, a pesquisar, estão também a construir o nosso museu. Era o que o professor, era o que o Sr. Presidente e professor também, que estava a dizer. Porque nós temos um museu que é um organismo vivo. E que está sempre em crescimento. Esta temática é uma temática muito particular por causa disso, não é? A nossa temática museológica, porque está em constante... Eu estou ali assim ligada, de alguma forma, há 10 anos, e o museu de hoje não tem nada a ver com o museu que eu conheci há 10 anos. Tem feito uma evolução incrível, um trabalho incrível. Eu penso que sim, que ao longo destes 10 anos, nomeadamente no que respeita, por exemplo, ao problema da pandemia, que foi um horror nas escolas e em todo o lado, não é? Nós temos feito uma evolução incrível em termos de estudo e de contacto com as escolas e de chamar as escolas. É muito importante chamar as escolas, se bem que elas não conseguem dar resposta a tudo. Pois claro que não. Então agora aqui para terminarmos esta nossa conversa, aqui no âmbito deste 27º aniversário do museu, eu pedia-vos uma frase, uma palavra
sobre o que é que sentem quando falam do museu escolar ou sobre também as vossas ambições de futuro para o museu. Passaram 27 anos. O que é que sentem? Porque todos vós estão ligados ao museu há vários anos. O que é que sentem agora, ou mesmo de futuro? Não sei se consegue. Às vezes é difícil, não é? Definir numa palavra só ou numa frase. Para mim a palavra é conhecimento. Não, a professora Graça estava aqui a dizer É conhecimento. que viu uma evolução fantástica, não é? É verdade. Nota a diferença Noto. desde que entrou. Noto. E eu não fiz nada. Isso não é verdade. Eu não fiz nada. Não é verdade, Mas ao não é longo nada destes verdade. 10 anos Não é nada verdade. tem-se feito imensa coisa. Para já o acervo que não para de chegar, nós já não temos espaço para meter mais coisas, que é uma maravilha. As pessoas acreditam em nós, vão lá deixar-nos os livros, as coleções, os trabalhinhos, os bonecos da escola. Lindo, lindo, quando nos levam coisas. Eu acho uma maravilha. Eu sou uma apaixonada, uma tonta, mas enfim... lindo, e ao longo destes 10 anos, os outros para trás não estive, não é? Mas tem-se feito uma evolução enorme, enorme. Eu tenho tanta pena que a gente não possa sair dali. Tu também. Bem, eu estava a pensar aqui em termos mais afetivos. Mais ainda. Para mim, como presidente junto, é ter uma filha à qual eu quero que ela tenha os maiores sucessos da vida. E para ela ter os melhores sucessos da vida, ela tem que lhe dar as armas para ela conseguir sobreviver, que é aquilo que fazemos aos nossos filhos. Por isso, para mim, é uma filha que eu quero lhe dar todas as condições do mundo para ela conseguir viver muito mais que eu consiga viver. E melhor. Que dê netos, bisnetos, que vá por aí dentro. Essa é Estes netos e bisnetos são as investigações que estávamos a falar. Não é? É mais por aí, algo que é nosso. Primeiro, deixem-me dizer que é uma identidade, um bairrismo, talvez, mas saudável. É uma coisa que é nossa, que queremos ver bem e que perdure para além da nossa existência. Claro. Esse é o desígnio que penso que todos nós devemos ter e os meus sucessores deverão ter. Porque, na verdade, isto também é feito de pessoas para pessoas. E muitas vezes há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. Mas também é preciso os que estão salvaguardarem para que os que vêm não terem ideias idiotas Pois. no progresso daquilo que é uma coisa nossa, muito nossa, que acaba por já transpor fronteiras e continuar a ser nosso. Que acho que é isso. Dona Maria dos Santos, desculpe, deixo-a para a última porque é a pessoa que há mais anos está ligada ao museu. É verdade. Eu se calhar Todos os dias. Eu atrevi-me aqui só a dizer talvez umas palavras. Estou ligada ao museu há 17 anos e talvez a palavra, uma das palavras que tenho sentido ao longo destes 17 anos é a resiliência. Estamos sempre ali a lutar e agora, e vamos conseguir, e vamos conseguir, e vamos conseguir. E sempre nesta esperança de conseguir deixar um legado que a todos nós que andamos na escola, não é? Vivemos e sentimos, e por isso é que eu falava há pouco das memórias, porque eu acho que as memórias escolares é um complemento de tudo aquilo que nós mostramos no museu. E efetivamente é um filho, não é? É um filho que o Sr. Presidente dizia que era uma filha, efetivamente é uma parte de nós. Eu sinto o museu como uma parte de mim, não é? E cada vez mais tentamos ao máximo dar o nosso melhor de acordo também com o que temos. Para mim, vou quase repetir o que já disseram, e eu digo muitas vezes, o museu para mim é um menino que eu vi nascer, ajudei a criar, continuo a acompanhar, e o que desejava era que ainda o pudesse ver em condições dignas e com uma dimensão, olha, a nível nacional, mundial, de todo, porque merece. E tenho pena se não o vejo colocado nessa situação.
com umas instalações que venham a propósito e com gente a trabalhar lá e com movimento e com atividades, tudo como deve ser. Os meus votos. Muito Olha, bem. muito obrigada a todos, muito obrigada por também. este Obrigado vosso, também. vosso testemunho. Obrigada a todos.